noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bem? Bem? Tranquilo, mais ou menos? Já chegou o frio veio, foi, está voltando. Nós vamos continuar então a nossa série de exposições dentro dessa lição, a lição do batismo. Vamos falar, essa é a última parte. Na semana passada nós demos início e fomos bem adiante dentro dessa lição. Só quero passar rapidinho com vocês até onde a gente foi. Nós começamos então falando que o batismo é essa confissão pública da fé em Cristo. O batismo é um ato simbólico, né, que demonstra a realidade de uma forma pública, uma confissão pública diante dos olhos de outras pessoas. Por isso o batismo tem que ser público, tem que ter pessoas assistindo, né, que é essa ideia de confissão, uma confissão externa de algo que nós reconhecemos como verdadeiro internamente, que é o novo nascimento. Patrocínio, transportadora, sei lá o quê. Nós vimos então que o batismo é esse ato de mostrarmos essa realidade, e essa realidade acontece pela obediência ao Senhor Jesus. Ela representa a morte para o mundo, para o pecado, e uma vida nova, uma novidade de vida, como temos falado. É um sinal público da união com Cristo, na sua morte e ressurreição, assumindo o compromisso de uma nova vida, como nós vimos em Romanos 6, verso 4. Perdão dos pecados e purificação dos mesmos. O batismo, ele exemplifica ou ele torna visível aquilo que aconteceu de forma invisível, que foi o perdão dos pecados e a purificação dos pecados. O ato de se lavar nas águas, de deitar e se levantar nas águas, traz esse símbolo. Inclusive, na igreja primitiva, era muito comum, ao longo da história da igreja primitiva, que os batismos fossem feitos em água corrente, né? A ideia de que a água corrente levaria os pecados, né? Hoje a gente faz em uma piscina, então aí o segundo que batiza no pecado dos outros, é isso? Não. A ideia do símbolo continua mesmo, mas a igreja tinha esses atos simbólicos, na antiguidade, para poder exemplificar ainda mais a ideia de o pecado foi lavado e foi levado embora, né? É claro que isso só um símbolo. Então, o perdão do pecado e a purificação do mesmo. E o recebimento do Espírito Santo. E a ideia de receber o Espírito Santo aqui é a presença manifesta do Espírito Santo nas nossas vidas. É o ato de sermos novas criaturas, de termos o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É muito comum quando falamos sobre recebimento do Espírito Santo, as pessoas já pensarem logo em dons sobrenaturais do Espírito Santo. Não é essa a ideia. A ideia é o Espírito Santo como uma pessoa, o Espírito Santo como um companheiro, como consolador, que manifesta também dons, talentos, dons sejam eles mais parecidos com dons naturais, mas no final das contas, como nós vimos dentro daquela série de lição sobre dons, todos esses dons que são frutos de uma unção do Espírito Santo para a capacitação no exercício de um ministério, ou para o uso para a glória de Deus, são fruto do Espírito Santo, ou é um dom do Espírito Santo. Não é dom do Espírito Santo somente aquilo que é extraordinário, aquilo que é até mesmo esquisito. Isso aqui é dom do Espírito Santo. Não, a capacidade de ensinar não é dom do Espírito Santo. A capacidade de administrar coisas, não, isso não é dom do Espírito Santo. A gente vai ver que há 3 listas, pelo menos, falando sobre os dons do Espírito, ou os dons que são fornecidos pela capacitação do Espírito. E elas falam também de administração, de vida, de fala, né? São os dons de falar, seja pregar, seja ensinar, seja evangelizar, são os dons do serviço, seja organizar, seja fazer, seja servir. Nós vimos bastante isso na série sobre dons. Então, a ideia do recebimento do Espírito Santo aqui é a capacitação completa de quem nós passamos a ser devido ao Espírito Santo que habita em nós. Todo cristão verdadeiro, preste atenção nisso, todo aquele que nasceu de novo verdadeiramente, todos estes têm o Espírito Santo de Deus. Têm o Espírito Santo de Deus. Não é uma ideia, eu ainda vou ter que receber. A Bíblia diz que vocês têm a unção que procede do Santo, diz a palavra do Senhor. Todos nós temos essa unção, essa capacitação, se nascemos de novo. Se nascemos de novo, temos o Espírito Santo, e é Ele quem nos conduz a todo o entendimento da vontade do Senhor. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. É Ele que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então todas essas coisas acontecem na vida do cristão porque tem o Espírito Santo.
Então, o ato do batismo também é um sinal público do recebimento do Espírito Santo e também de fazer parte do corpo de Cristo, né? De fazer parte dessa comunidade que é os santos de Jesus, do passado, do presente e do futuro. Além do significado espiritual, como nós vimos na semana passada, o batismo também é o meio pelo qual o convertido se integra a uma comunidade de fé. Ele assume um compromisso, não só para com Deus, não só para com uma nova vida, mas assume o compromisso para com uma comunidade local, onde ele será pastoreado, onde ele será cuidado, onde ele será confrontado e onde ele reconhece como sendo um local onde ele pode ser alimentado pela palavra de Deus e reconhece também a sua doutrina, sua liderança. Ele aceita essas coisas, por isso diz: eu quero fazer parte dessa comunidade. Então, o batismo também é esse símbolo do adentrar em uma comunidade local de fé. Nós vimos isso em Atos capítulo 2, verso 41, que diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Se houve um acréscimo, é porque há um lugar a ser acrescentado, ou há um grupo de pessoas a ser acrescentado. E estes que aceitaram a palavra do Senhor foram aceitos, ou foram acrescentados ao grupo dos discípulos de Jesus, a uma comunidade local. E estes perseveravam, como nós vemos na sequência do texto, no verso 42, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Diz o texto que eles estavam unânimes, seja no templo ou de casa em casa. Então, eles passaram a ser, de fato, uma comunidade de fé. Vimos sobre a forma do batismo e como batistas nós reforçamos isso. A palavra batismo significa imersão ou mergulhar alguém ou alguma coisa dentro de um líquido, essa é a ideia. A Bíblia fala também, por exemplo, de ser batizado em Jesus. A ideia de ser batizado em Jesus é a ideia de mergulhar em Jesus, é estar completamente envolto por Cristo. Não fala simplesmente do batismo no sentido do símbolo do batismo nas águas, mas ser batizado em Cristo é estar incorporado em Cristo, é estar dentro de Cristo, é fazer parte, é Cristo fazer parte de nós e nós fazendo parte de Cristo. Jesus fala isso também no Evangelho de João, que Ele estaria em nós e nós estaríamos nele. É essa a ideia da simbiose, por assim dizer, né? Os dois se tornam uma coisa só. Essa é a ideia de batizar-se. Então, a palavra batismo, ela vem do grego aí, baptizo, que significa esse ato de mergulhar algo completamente. E porque essa é o símbolo da palavra, ou esse é o significado da palavra, nós vemos também que a administração do batismo, ela é equivalente ao que a palavra significa. Portanto, a forma do batismo, ela requer água, e requer água em abundância. Vimos vários textos onde isso fica bem claro. Inclusive, em João 3, 23, batizava em uma região. E diz o texto que João escolheu aquele lugar para batizar porque ali havia abundância de águas. Então não requer só água, mas água em abundância. Tanto quem batiza como quem é batizado entra na água e por consequência também sai da água. Então nós vimos textos de gente entrando na água para ser batizado e gente saindo da água para ser batizado. E se saiu é porque entrou, né? Então a ideia é a água e nós entramos na água. Esse é o símbolo do batismo. Então, a partir de agora, tudo que eu falei até aqui, então foi só uma recapitulação. A partir de agora é um material que nós vamos encerrar nessa noite. Vamos tratar então da prática do batismo, ou do batismo propriamente dito. Primeiro a dar este exemplo, na verdade o batismo já era praticado, mas na era cristã, ou como um símbolo cristão, o primeiro a dar exemplo de que um cristão deve se batizar foi o sumo cristão, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus foi aquele que batizou, apontando para que aquele símbolo passaria também a ser um símbolo de identificação com a sua obra e com o seu ministério. Se você abrir aí a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 3, só confirmar aqui se é Mateus mesmo. Eu não anotei aqui. Não, é João. Não, Mateus mesmo. Mateus 3. João também fala do batismo de Jesus, mas aqui em Mateus a gente vai ter umas ideias que são interessantes para pensarmos. Mateus 3 fala a respeito da pregação de João Batista, preparando o caminho do Senhor. E do versículo 13 em diante, fala do batismo de Jesus propriamente dito. Verso 13 diz:
Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Outra versão diz, tentou dissuadi-lo, tentou fazer com que ele mudasse de ideia. Não se batize, Jesus. Logo, o Senhor, eu vou batizar o Senhor, não dá, é melhor que o Senhor me batize. Então, o versículo 14 diz que João tentou impedir Jesus. Verso 15, respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, olha aí o texto, saiu da água, se saiu, é porque entrou. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós vemos então o próprio Jesus dando o exemplo do batismo. João se sente desconfortável, e não é para menos, ele está diante do próprio Cordeiro de Deus, ele identifica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de repente este que é o próprio Cristo, vem até ele pedindo para ser batizado, enquanto que o batismo é um símbolo da purificação dos pecados. E a gente diz: espera aí, mas então por que Jesus se batizou? Se Jesus não tinha pecados? E a resposta é: Jesus tinha pecados, os nossos, não os pecados próprios. Esses pecados vão ser, de uma vez por todas, manifestados na agonia da cruz, mas Jesus ali simbolicamente já está se identificando com todos os pecadores, dizendo: eu vim para cumprir a justiça e cumprir a justiça como um todo. Eu vim para purificar pecados e purificar pecados como um todo. Portanto, o batismo de Jesus é esse símbolo do lavar dos pecados, em que Cristo, se batizando, estava também simbolizando que Ele lavou todos os pecados que sobre ele foram depositados, os nossos pecados. Jesus então, ele diz a João: olha, deixa assim para que toda a justiça seja cumprida. Jesus se identifica com aqueles pelos quais ele lava e limpa os pecados. Portanto, se Jesus, sendo o próprio Deus, a própria autoridade divina, passou pelo batismo e disse: vão aos seus discípulos, vão e batizem, então nós devemos entender que esse de fato é um símbolo que é muito marcante dentro do cristianismo. É um símbolo que é de fato um símbolo de fé e de identificação também com a morte e ressurreição de Jesus. É interessante que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, que quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E quando Jesus se batiza, ele se identifica conosco na remoção dos pecados. Então é esse momento em que nós de fato estamos declarando que somos um com Cristo, que estamos declarando que nós recebemos da morte e ressurreição de Cristo, e que nós morremos e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, e reconhecemos que Ele tomou os nossos pecados e os lavou. Por isso nós estamos então em uma aliança de unidade com o Senhor, em que nós nos identificamos com Ele, na medida em que Ele também se identificou conosco para essa novidade de vida. Então não foi só Jesus quem se batizou, além dos textos que nós conhecemos da grande comissão, em que Jesus envia os seus discípulos para batizar. O livro de Atos está também repleto de menções ao batismo, como nós vemos, por exemplo, o batismo dos samaritanos. Em Atos capítulo 8, o verso 12, Filipe pregava ali na região de Samaria. Quando você lê o capítulo 8, você vai perceber que ele está em Samaria pregando o evangelho. Inclusive havia ali um tal de Simão, um Simão que era um mago, um feiticeiro, e ele acompanhava o ministério de Filipe. E mais à frente, não nesse texto que nós vamos ler do versículo 12, mas mais à frente fala que inclusive Simão se converteu e foi batizado. Mas aqui nós vemos que enquanto Filipe ia pregando o evangelho em Samaria, olha o verso 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Vemos então que ao ouvirem o evangelho, os samaritanos também iam sendo batizados. Era uma prática comum dos cristãos, o batismo como identificação da fé, como identificação do entender o reino de Deus e converter os seus corações. Vemos então que Filipe ia batizando tanto homens quanto mulheres. É interessante que nós vemos que o batismo é essa identificação que não faz distinção. Aqui nesse texto nós vemos homens e mulheres sendo batizados. Agora nós vemos não só homens e mulheres aqui nesse texto também sendo batizados, mas nós vemos samaritanos sendo batizados. Na mentalidade do judeu isso era uma afronta, porque o judeu se entendia como sendo ele, somente ele, povo de Deus,
que somente esse povo, os israelitas do reino do sul, de Judá, eles de fato são o povo de Deus. Os outros eram uma mescla de tantas outras coisas e não tinham nem o direito de adorarem ao Senhor no templo em Jerusalém. Mas aqui nós vemos que o evangelho vai sendo pregado, e até mesmo aqueles que são rejeitados pelos judeus são incorporados dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso também, que em Cristo não há divisão, não há acepção, não há grego, não há gentil, não há bárbaro, não há cita, não há nenhuma divergência, não há nenhuma diferença que possa de fato nos separar do amor de Cristo, uma vez que nós rendemos o nosso coração em conversão e santo arrependimento. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo, independente se são homens, mulheres, judeus, gentios, samaritanos, ou seja o que for. O único pré-requisito é, de fato, receber a Cristo, entender a mensagem do Evangelho e receber o nome de Cristo como sendo, de fato, o Filho de Deus. Nós vemos essa prática na vida do apóstolo Paulo, antes Saulo, em Atos capítulo 9, logo no capítulo seguinte, vemos que Paulo, depois de ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele não só vai ao chão, ele cai diante daquela glória, mas também suas vistas ficam escurecidas, ele não consegue enxergar mais. Deus levanta um homem chamado Ananias, e envia esse homem a orar pelo apóstolo Paulo e a dar palavras ao apóstolo Paulo. E no capítulo 9, verso 17, nós vemos que então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O verso 18 diz que imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Como uma extensão ou como um complemento daquele ato, Paulo agora, na verdade Saulo, que agora vem a se tornar Paulo era a forma grega de se dizer o nome de Paulo, ou Saulo. Ele agora convertido, recebe o dom de voltar a ver, enxergar de forma miraculosa, e levantando-se daquele momento, vai e se batiza, como uma mostra de que de fato ele era uma pessoa diferente. É interessante que quando nós lemos aqui Atos 9, a partir daí em diante a história de Paulo, os discípulos de Jesus, eles não colocaram muita fé na conversão de Paulo, não. Eles nem quiseram receber Paulo logo de cara. Eles tinham medo de que Paulo não tivesse mudado nada, que era só uma armadilha para pegar eles. Eles nem quiseram receber Paulo. Tamanho era o testemunho, o tipo de vida que Paulo, a fama que Paulo tinha antes de fato da sua conversão. Nós vemos que aquele que antes perseguia a igreja, agora se torna perseguido em nome de Jesus e perseguido por amor à igreja. Ele que antes aprisionava cristãos, ele mesmo vai ser aprisionado, ele mesmo vai sofrer aquilo que ele fazia com que outros cristãos sofressem, porque inclusive é isso que Jesus diz a ele, que convém que agora você entenda, Paulo, o que é sofrer pelo Evangelho, convém que você sofra pelo Evangelho, para que você entenda o peso desta obra. O batismo também nós vemos na prática da vida do carcereiro e dos seus familiares. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram aprisionados por pregarem o Evangelho, e alta madrugada eles estão cantando, e diz a palavra do Senhor que as cadeias, elas são estremecidas com um grande terremoto, e então as cadeias se abrem, e o carcereiro, ao ver aquilo, ele tem o desejo de se matar, porque ele diz: olha, e o que vão pensar de mim agora que todo mundo vai embora, todo mundo vai fugir? E Paulo fala: calma, rapaz, não precisa se matar não, nós estamos tudo aqui, fica tranquilo. E aí nós vemos o relato da sequência do versículo 31, diz: eles responderam, quando o carcereiro pergunta o que ele deve fazer, eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Vemos aqui então a pregação do Evangelho, mais uma vez acompanhada pelo ato do batismo. Ao olhar para esse texto, eu não posso deixar passar, que às vezes esse é um texto que é usado fora do contexto, para reivindicar uma promessa que na verdade não é uma promessa bíblica.
Às vezes as pessoas pegam esse versículo 33 e o verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e fala assim, não, isso aqui é promessa de Deus, então toda a minha família tem que ser salva, porque é promessa de Deus. E a gente tem que entender o contexto do que está sendo dito aqui. É uma promessa, de verdade, mas é uma promessa para o carcereiro. Paulo está falando, olha, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e sua casa. A promessa se cumpre? Se cumpre. A palavra é pregada para ele, a palavra é pregada para os da casa dele, eles se convertem e são batizados. O que a gente não pode pegar é um relato como esse e transformar isso numa doutrina e dizer, olha, todo aquele que se converte, automaticamente é só crer que toda a casa ela é salva. E você deve conhecer inúmeros casos, talvez na sua família seja assim, em que você ama ao Senhor, você serve ao Senhor, você ora pelos seus amados, e nada aconteceu ainda. Ou ainda existem pessoas que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor. E alguns ficam decepcionados com Deus por causa disso. Falam, Senhor, mas é promessa tua, que se eu crer vai ser salvo eu e minha casa. Não, a promessa era para o carcereiro, e a promessa se cumpriu. Ele e todos de sua casa foram salvos e foram inclusive batizados. Isso quer dizer que nós não vamos orar pelos nossos? Não, nós vamos orar pelos nossos. Nós vamos pregar o evangelho aos nossos. Mas nós não podemos ficar decepcionados quando não vemos os resultados. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que isso aconteceria. Inclusive Jesus vai dizer que os inimigos do homem cristão ou da mulher cristã seriam os da sua própria casa. Que inclusive pais se voltariam contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra e... não por meios naturais, tá? Mas nora contra sogra, por causa do amor, do nome de Cristo também. Então, nós não podemos imaginar que, porque um texto desse está na Bíblia, ele tem que ser aplicado a todas as pessoas indistintivamente. Nós vemos uma promessa, e essa promessa se cumpre, é só ler a sequência do texto. Amém, irmãos? A gente não pode tirar um texto fora do contexto e sair dizendo o que ele não diz. Bom, vamos seguir. Quem deve ser batizado, então? O batismo ele deve ser administrado a todos aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é o símbolo para o que crê. O batismo é o símbolo para o que se arrepende. Aquele que de fato reconhece que é pecador, que necessita da graça e da misericórdia do Senhor, esse publicamente confessa o senhorio de Cristo sobre a sua vida através das águas do batismo. Nós vimos isso de forma bem clara no mandato de Jesus de ir e pregar o evangelho, e quem crê na sequência e for batizado, este será salvo. O batismo está anexado ao crer, o batismo está anexado a uma idade de consciência, de reconhecimento dos seus pecados e de negligenciar ou deixar para lá esses pecados, deixar de lado essa vida de pecado, abrir mão de uma vida antiga e passar para uma nova vida em Cristo, uma novidade de vida, servindo ao Senhor e servindo ao corpo de Cristo. Nós vimos isso no final de Mateus, nós vimos isso no final de Marcos, nós vemos também em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, diz, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Falando aqui a respeito do batismo de João Batista, do qual Jesus toma parte. As pessoas vinham até João Batista para serem batizados, mas antes confessando os seus pecados. A ideia da confissão dos pecados é reconhecer a necessidade de arrependimento e de confissão dos pecados. Atos capítulo 8, versos 36 e 37, nós lemos também na semana passada o relato de Filipe pregando ao eunuco, e diz que prosseguindo pela estrada, no verso 36, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? E olha a resposta de Filipe, diz Filipe, você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha aí o condicional que Filipe dá ao eunuco. Você pode, se você crê que Jesus é de fato o Filho de Deus, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a sequência do texto diz que eles então pararam a carruagem, desceram as águas do batismo e o eunuco foi batizado. Então, o condicionante, a condição para o batismo é crer em Jesus, como sendo o Cristo, arrepender-se dos seus pecados. Atos 19, versos 47 e 48, quando é pregado na casa de Cornélio, Cornélio que era gentil,
pregado o evangelho ali, e as pessoas também não queriam trazer os gentios para dentro da igreja do Senhor, para dentro do corpo de Cristo. Não, peraí, gente, eles nem judeus são. Tudo bem o samaritano, pelo menos eles passam ali na rebarba de ser judeu, mas agora gentio, não, tem um negócio errado aí. Olha as palavras de Pedro: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro para que ficasse com eles alguns dias. Vemos então Pedro mais uma vez dizendo: olha, nós não podemos negar a estes o batismo. Até mesmo os gentios devem ser batizados, porque eles receberam até mesmo a plenitude do Espírito Santo. Eles reconheceram quem é Cristo Jesus, e como símbolo disso eles foram cheios do Espírito Santo. Nós não podemos negar a estes o batismo. Então estes também são batizados. Atos 18, 8, Paulo pregando também em Corinto. Então diz que Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, crer e ser batizado, tá? Em contraste aí em todos os textos que nós lemos e em muitos outros que nós não lemos. E qual é a mensagem então que o batizando passa no ato do seu batismo? Ao ser batizado, então, o convertido, ele está pregando, com o seu exemplo, ele está pregando. O que ele está pregando? Em primeiro lugar, ele está pregando o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o batismo é o ato daquele que crê. O batismo é a confissão pública de que se creu para a salvação, e porque crê e quer se tornar um discípulo de Jesus, esse se batiza. Então, o batismo é esse exteriorizar do amor de Deus, reconhecer que este que está se batizando se entende como alvo do amor de Deus. Ele entende que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, então ele crê no Filho de Deus, e porque crê, se batiza publicamente. Então essa é uma pregação do amor de Deus, ou do receber do amor de Deus, diante dos olhos de outras pessoas. Não só isso, mas também é o símbolo da aceitação da palavra. Um texto que nós lemos várias vezes aí, Atos 2,41, diz que aqueles que aceitaram a mensagem, qual a mensagem? A mensagem do Evangelho que foi pregada por Pedro no dia de Pentecostes. Aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, estes foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, o batismo é também o símbolo da aceitação do Evangelho. Não só reconhecer que Deus ama e crer em Cristo, mas crer em todo o Evangelho de Cristo, crer na obra vicária de Jesus. A pregação do Evangelho fala quem nós somos, fala da nossa posição de pecado, fala de Jesus como sendo Filho de Deus e como sendo o único caminho, o único meio pelo qual os nossos pecados são perdoados e temos livre acesso à presença de Deus. Então aquele que crê no Evangelho, e não só crê que Jesus é Filho de Deus, e há uma distinção que a gente precisa fazer aqui, porque há muitas pessoas que dizem: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas que não vivem como se crescem de fato. Nós somos um país de maioria cristã, e muitas pessoas que sequer temem ao Senhor dizem: não, mas eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e fazem declarações como essa. Mas não é só o crer ou o entender mentalmente. A palavra crer é viver por. Crer significa abraçar uma nova modalidade de vida, é crer em Jesus, e se de fato creio em Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, a minha vida será orientada pelas palavras de Jesus. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus se eu não coloco a minha vida subjugada às palavras de Jesus. Eu posso dizer que eu acredito, eu posso dizer que eu até entendo que Ele é o Filho de Deus, mas crer significa aceitar o fato que de fato Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, eu sou servo, e se eu sou servo, eu ouço e respondo de forma adequada à vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, o batismo é esse símbolo externo também da aceitação da mensagem do Evangelho, é o símbolo também da separação do mundo. Na oração que Jesus faz sobre os seus discípulos, ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Jesus está dizendo que os seus discípulos, aqueles que de fato creem na sua mensagem e que vivem para Ele,
se entendem como não sendo participantes dessa ordem desse mundo, dessa forma de pensar e dessa forma de viver desse mundo. Tanto é que tomam um passo contracultural de publicamente descerem as águas do batismo, dizendo: olha, eu escolhi viver uma nova vida. Na verdade, eu fui transformado por Cristo, não porque eu o escolhi primeiro, mas porque Ele me amou primeiro. Eu fui transformado, e porque eu fui transformado, eu estou mostrando a todas as pessoas que agora eu faço um compromisso com Deus e com o seu povo de caminhar em novidade de vida, porque eu me entendo como não sendo alguém deste mundo, alguém que está, mas que não é deste mundo. Está, mas não pertence a esse mundo. E porque não pertence a esse mundo, assume as características de um filho de Deus e, inclusive, demonstra isso através das águas do batismo. Amém, queridos? Então, esse é um apanhado geral. A doutrina sobre o batismo, ela pode ser levada também para uma profundidade talvez maior em um outro momento, mas eu acredito que esses são os assuntos mais necessários para que nós entendamos sobre a identificação do cristão com o batismo. E, acima de tudo, lembrar que o batismo não nos salva, não é o batismo que salva. O que salva é, de fato, crermos em Cristo Jesus. O que nos salva é o sacrifício de Jesus. O batismo é uma identificação daqueles que foram salvos. O batismo não é um simples ato místico de que eu vou receber uma bênção. Tem gente que fala assim: não, o dia que eu for batizado, aí a minha vida vai mudar. Não, a ideia não é essa. A minha vida muda porque eu estou em Cristo Jesus. E ela deve mudar, em primeiro lugar, porque eu estou mudando. Não é simplesmente uma mudança do tipo assim que eu não tenho nenhum tipo de participação. A vida do cristão muda porque ele entende que Cristo é o Senhor. E porque ele entende que Cristo é o Senhor, ele vai viver à sombra, à luz da palavra de Deus. E porque ele vive a palavra de Deus, a sua vida vai mudando. Ele está em constante mudança, ele está em constante transformação. Mas há algumas pessoas que acreditam que o batismo é uma cerimônia mística, em que a partir de agora tudo vai dar certo na minha vida. Olha, eu estou sentindo que tem uma maldição nas minhas costas, e tudo que eu faço não dá certo, eu acho que estou precisando me batizar, porque o dia que eu me batizar, tudo vai mudar, né? E olha para o batismo como sendo essa mandinga gospel, quem sabe assim, né, tira, é o banho do descarrego, né? Quase os 7 pulos do Naamã lá, não, vou me batizar pelo menos uma vez, quem sabe assim, eu tiro essa urucubaca de cima de mim, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que sobre aqueles que são, de fato, povo do Senhor, não vale encantamento, não vale maldição sobre os filhos de Deus. A grande questão é, estamos em Cristo? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Estamos em Cristo? Se estamos em Cristo, não há nada que nos impede de sermos batizados. O que foi que Filipe disse para o eunuco? O eunuco falou assim: tem água, o que eu faço? Posso ser batizado? Só um condicional. Filipe não disse para ele: você acha que você está preparado? Já parou de pecar completamente? Não peca mais nem um pouquinho? Ele disse: não, se você crê de verdade, de todo o seu coração, você crê que Cristo é de fato o Filho de Deus? Ele disse: eu creio, então pronto, vamos se batizar. Então, é triste quando algumas pessoas dizem assim: não, eu quero muito me batizar, mas eu acho que eu ainda não estou pronto. Eu fico pensando, o que é esse pronto? O que significa estar pronto para o batismo? Eu não consegui entender até hoje. O que é estar pronto? Será que é essa ideia de, não, ainda tem muitos pecados na minha vida que eu não estou afim de me livrar? Não, aí nesse caso então não está pronto mesmo. Não está pronto nem para entrar no céu. Não pode se dizer filho de Deus, porque senão é o tipo de vida que um filho de Deus deve viver. Aquele que de fato nasceu de novo, não há nada que o impeça de ser batizado. Quer dizer que ele é perfeito, não vai pecar mais? Não, ele vai continuar sendo um pecador. A diferença é que agora ele não se acomoda no pecado. Ele não tem o desejo de continuar sendo pecador. Ele luta contra o pecado. Ele não é indiferente com o pecado. Mas que ele vai ser perfeito? De forma alguma. Todos nós continuamos sendo humanos e lutamos contra o pecado até o último dia das nossas vidas. E o batismo é essa identificação de que eu não quero mais viver da mesma forma que eu vivia antes. Eu quero viver em novidade de vida, inclusive negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, lutando contra os pecados, para que eu possa me parecer cada dia mais com quem Jesus é. O batismo é esse processo que identifica que eu tenho o desejo e que eu tenho caminhado em novidade de vida, é o que nós chamamos de santificação. Santificação é um processo em que cada dia nós vamos abandonando velhos hábitos e colocando na nossa rotina novos hábitos para a glória do Senhor. Não de forma legalista, mas em amor.
Essas últimas semanas eu estudei muito, mas muito, o livro de Deuteronômio. Essa última semana, agora eu passei ali em Maringá, estive dando um curso sobre Deuteronômio na base da Jocum ali de Maringá, na quarta, quinta e na sexta. Então, acabei estudando demais Deuteronômio. E é interessante que quando você olha ali para os textos de Deuteronômio, você vai ver que a estrutura do livro de Deuteronômio é uma estrutura legal. Inclusive, achados dos últimos 50 anos, a arqueologia tem desenterrado alguns escritos antigos de impérios da época de Moisés, que Moisés escreveu o Deuteronômio, algumas que são chamadas estelas, que são tábuas de pedra, onde é entalhado algumas coisas, e nessas estelas tem ali alguns documentos que são documentos formais de uma aliança. Então havia pelo menos 2 tipos de aliança. Eu vou falar de Deuteronômio agora. Havia 2 tipos de aliança no mundo antigo. Pelo menos 2 tipos. Uma era a aliança de paridade, em que 2 impérios grandiosos entravam em aliança para serem ainda mais grandiosos. Então eles faziam ali uma aliança mostrando o seu poder um para o outro, dizendo nós vamos caminhar juntos. E havia um outro tipo de aliança, que era a aliança chamada de suzerano vassalar, que falava de um suzerano, que também pode ser traduzido por soberano. Isso faz a gente entender muita coisa sobre esse termo soberano na Bíblia a respeito de Deus. Soberano e o vassalo, que era o súdito. Geralmente essa aliança era feita por um soberano ou uma nação soberana que conquistava uma outra nação mediante a guerra, que despojava essa nação, vencia essa nação, então estabelecia com essa nação um contrato, um termo de aliança, em que haviam bênçãos da parte de cá para essa nação conquistada, mas haviam também sanções, caso não se cumprisse com os termos da aliança. E quando a gente olha a estrutura dessas alianças antigas e olha para a estrutura de Deuteronômio, tudo que tem nessas alianças antigas como estrutura formal aparece em Deuteronômio. A forma como é escrito, as partes como é escrita. Então, de uma forma histórica, por assim dizer, ou de uma forma formal, o texto de Deuteronômio é um texto de aliança de Deus com o seu povo. Um texto formal dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Há uma série de coisas que é esperada dessa relação. Mas é interessante também que ao lermos o texto de Deuteronômio, nós vamos ver que o que Deus espera do seu povo não é só uma resposta legal à sua aliança. Não é só cumpra com os seus compromissos, porque você tem compromissos comigo. Não é isso que Deus espera do seu povo. Tanto que o texto mais precioso para o judeu, que está em Deuteronômio capítulo 6, o chamado Shema, ou Ouça, ó Israel, tem ali a síntese de todas as coisas que os israelitas deviam fazer, que inclusive é trazido depois, de novo, por Jesus no Novo Testamento. E é lá no Shema, em Deuteronômio 6, que a gente ouve, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Porque o que Deus espera do seu povo não é simplesmente cumprir regras. O que Deus espera do seu povo é amor. E porque amamos a Deus, nos submetemos em amor aos seus mandamentos. Temos o desejo de sermos novas pessoas. Temos desejo de ter a nossa vida orientada pela vontade de Deus, não porque temos medo das maldições que podem vir sobre nós se nós não cumprirmos a vontade de Deus. Não porque desejamos receber bênçãos ou porque desejamos receber recompensas se nós formos fiéis à aliança que temos com o Senhor. Não, o que move o cristão a amar e obedecer a Deus é amar. É entender que a atitude de Deus foi uma atitude de amor para com o seu povo. E é interessante que Deuteronômio 4, vou falar bastante de Deuteronômio agora, tá? Deuteronômio 4, Deus diz por intermédio de Moisés àquele povo: por que foi que vocês foram escolhidos por Deus? Porque vocês eram uma nação muito grande? E o próprio Moisés diz, não, vocês eram a menor das nações. Por que vocês foram escolhidos por Deus? Porque Deus se afeiçoou de vocês, pela soberana vontade dEle. Não foi nada que vocês fizeram, é a graça e a misericórdia dEle. Em Deuteronômio 5, quando ele vai reapresentar os 10 mandamentos, antes ele falar, olha, não terá outros deuses além de mim, antes disso ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da terra de escravidão. Antes de propor qualquer tipo de modo de vida, primeiro Deus apresenta, vocês estão aqui, porque vocês foram criados por mim, e porque vocês foram libertados por mim. O amor de Deus entra em ação antes do seu pedido de fidelidade.
Deus só nos pede para que honremos com essa aliança, porque Ele se predispôs a fazer uma aliança de amor, em que Ele cumpre a sua parte antes de nós cumprirmos a nossa. E que Ele continua cumprindo a sua parte, mesmo quando nós não cumprimos a nossa. Isso revela a graça e o amor de Deus, desde o Antigo Testamento, desde a época em que Moisés escreveu o Pentateuco. Deus mostra a sua graça e chama esse povo, que é alvo da sua graça, a viver uma aliança de amor e necessariamente de obediência. Porque amar é servir, amar é obedecer. Amém, queridos? Então nós, só para fecharmos aí, passamos para os questionários. E o questionário aí, a primeira pergunta: quais são as duas coisas, ou que duas coisas o pecador deve fazer ao ouvir o Evangelho? Aí perguntas simples, básicas, para que a gente possa remoer um pouco do que foi dito. Marcos 16, 15 e 16 disse: vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então quais são as duas coisas que o pecador deve fazer ao ouvir o Evangelho? Crer e ser batizado. Simples. Pergunta bem batista aí, pergunta 2. Por que João batizava em Enom? Olha o texto, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Por que João batizava em Enom? Por quê? Porque tinha bastante água, né? O texto deixa isso claro, né? Dá para ver que o texto está claro, bem batista essa. Quem deve ser batizado? De novo, mesmo texto de Marcos 16, 15 e 16. Vão pelo mundo, preguem o Evangelho, todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem deve ser batizado? Quem crê. Vocês estão afiados, gente, olha só, dá para dar uma prova aqui, todo mundo ia passar. Qual o sentido espiritual do mergulhar nas águas e se levantar das águas? Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Qual é o sentido espiritual, então, de mergulhar nas águas? De mergulhar, morrer. E o de sair? Nascer de novo. Ressuscitar, e ressuscitar para uma nova vida, uma nova forma de viver. E aí o último texto, como Gálatas 3:27 descreve o batismo: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, ser batizado em Cristo é ser revestido de Cristo. Aqui a ideia do batizar em Cristo não fala somente do ato simbólico do batismo nas águas. Batizar em Cristo é estar em Cristo. Lembra que eu falei logo no início que a palavra batizar significa estar mergulhado em, a ideia é estar submerso em Jesus, que a nossa vida esteja abrigada em Cristo, escondida em Cristo, através não só do símbolo do batismo, mas através da nossa vida como um todo, que nós estejamos de fato em Cristo Jesus. Amém? Perguntas? Não? Tudo certinho aí? Tranquilo? Batismo é simples da gente entender, né? Eu acho. Não é não? É mais batista falar de batismo, né? Batista falar de batismo. É importante que a gente entenda as bases da nossa fé, né? E o que nós defendemos como distintivos. E, de novo, nós só defendemos estas coisas porque cremos que a palavra de Deus é clara a respeito dessas coisas. Mais do que simplesmente uma birra teológica, mais do que simplesmente doutrinas que são puramente, simplesmente humanas. A igreja de Cristo deve ser aquela que abraça a fé e que defende com a Bíblia aquilo que cremos ser de fato a vontade de Deus. Não é a nossa opinião que está em conta, não é o que a gente acha que deve ser, como deve ser, não. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a nossa vontade deve ser que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade e que possamos compreender a palavra e viver aos rumos e aos moldes da palavra de Deus. Amém, queridos? E se houver algo que nós ainda não conseguimos entender, nos aprofundarmos, estudarmos. Se há algo que nós discordamos, tirarmos as nossas dúvidas, procurarmos alguém que tenha experiência na palavra de Deus para poder sanar as nossas dúvidas, para que a gente não simplesmente engula aquilo que a gente ainda não compreendeu de fato. Deuteronômio 29:29, as coisas ocultas, as coisas que não foram reveladas, essas pertencem a Deus.
mas aquelas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos a vontade do Senhor. Esse é um bom texto para a gente decorar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente volta com o culto.